Eu, Simagem da Silva Monteiro, graduando em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado do Ceará, estou aqui para entrevistar Sara Gonçalves de Abreu. Isso, desculpa. Eu tenho o propósito de defender uma temática sobre a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento de Itaperuna. E essa unidade de pronto atendimento é uma edificação como referência a 13 municípios, incluindo Itaperuna. Então, Sara, como você me diz, qual a importância e o poder de transformação desse estabelecimento de saúde para a cidade de Itaperuna? Então, eu quero cumprimentar você, Simara, é um prazer estar aqui falando sobre essa unidade tão importante, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento de Itaperuna aqui. A unidade de pronto atendimento é uma unidade que ela é dotada de 3 tipos de auxílio, né? Da União, do Estado e municipal. Aqui em Itaperuna a gente tem uma unidade de controle e gestão local, municipal, certo? E como você disse, a gente atende a 13 cidades que estão aqui no entorno. Quando a gente pensa na importância dessa unidade, a gente vê que Itaperuna, além de ser uma referência aqui no interior, também é um ponto estratégico, né? Que a população ela está aos arredores aqui de Itaperuna, e sendo assim, a gente é também um ponto estratégico geográfico, né? E a gente oferece esse acesso da população a serviços de urgência e emergência que facilitam muito a rede hospitalar, porque uma unidade de urgência ela não tem o mesmo objetivo de uma unidade hospitalar, que é uma unidade mais complexa, mas com a estrutura que a gente tem hoje aqui, com as pessoas que a gente tem no trabalho, a gente acaba vendo que isso tudo impacta a cidade de forma muito positiva, porque a gente consegue resolver muitas coisas aqui mesmo dentro da UPA, né? Ótimo. Então, Sara, mais uma pergunta relacionada à nossa UPA. Caso esse estabelecimento de saúde fosse fechado ou extinto, a população de Itaperuna seria prejudicada? Ou, ainda, teria outro estabelecimento de saúde melhor ou com a mesma estrutura como este? Certamente vão ser prejudicadas. A gente não tem na região nenhum outro pronto atendimento de tamanha estrutura, porque a UPA, como eu disse, ela vai atender urgência e emergência, certo? E a gente tem até alguns lugares que atende dessa forma, mas nenhum lugar com tanta complexidade como a unidade de pronto atendimento de Itaperuna. Ótimo. Então, e os profissionais deste estabelecimento de saúde prezam por um atendimento humanizado? Olha, o atendimento humanizado é o que a gente mais bate na tecla aqui. Por quê? Porque, na verdade, o nosso foco sempre é buscar profissionais que saibam fazer o que eles fazem. Então, a qualificação já é uma exigência primária para a gente. Depois da qualificação, quando a gente vai conhecendo o profissional, o que a gente mais bate na tecla, conversa com eles para que seja feito justamente isso. É que eles tratem o paciente como o que ele é, um ser humano que precisa de respeito, acolhimento. E aí a gente sempre bate nessa tecla porque eu, por exemplo, sou uma pessoa positiva, né? Então pode parecer que eu não sou, que eu não tenho essa humanização. Mas na verdade a humanização ela não vai se tratar simplesmente da forma muito carinhosa de você falar, nada disso. A humanização é quando você entende o paciente como um ser que precisa de ajuda, que não está aqui passeando, como muitas pessoas tendem a pensar, não está aqui à toa, e sim uma pessoa que está precisando de ajuda. E nós vemos esse ser humano como alguém que deve ser tratado muito bem. E é isso que a gente preza, ensina nos treinamentos, nas reuniões de alinhamento e até mesmo na correção de condutas para que sempre seja feito. Bem, então, e esse estabelecimento tem estrutura suficiente para o público-alvo? Então, a realidade é assim, se a gente for falar acerca da estrutura da UPA, ela é muito boa. A gente hoje tem laboratório, a gente tem raio-x, que a gente pode estar falando mais sobre isso para frente. Só que, como a gente atende a 13 municípios, como você disse, a gente precisa sim de um aumento estrutural. E esse aumento estrutural já foi requerido, a prefeitura já está nos trâmites, né, porque a gente sabe que existem legalidades a qual a gente precisa correr, e a gente vai fazer uma reforma para aumento mesmo dessa UPA, para a gente conseguir atender melhor.
Porque hoje a gente faz o que pode com tudo que a gente tem, mas o nosso objetivo é ter mais aparelhos de alta complexidade, é ter ainda mais salas, mais leitos, para que a gente consiga atender melhor a população. Nossa, parabéns. E este estabelecimento de saúde, ele tem salas de internação temporária, de curativos, de medicação, consultórios, médicos, no caso, sanitários para todas as pessoas e repartições? Sim, a gente tem tudo que é trabalhado com muita organização de fluxo, né? Porque, na verdade, a unidade de pronto atendimento, ela já é uma unidade que ela é padronizada para construção. Não só aqui em Itaperuna, mas em todos os lugares que tem UPA, ele tem esse padrão de construção. Então, o padrão de construção da UPA é muito bom. Só que o que acontece? O único problema que a gente tem hoje é justamente esse que eu falei. A gente tem uma demanda muito alta, muito alta. Nesse período, por exemplo, que a gente está vendo aqui, começou ali em maio, foi aumentando esse fluxo, né, que é um período sazonal, que a gente fala que é essa questão do frio. Eu mesma estou meio agasalada e tudo, que a gente vai pegando alguma coisa, né, aqui dentro. Infelizmente, quando vem no ambiente está isso. A gente vê que a população está sofrendo com isso. E com isso a gente tem hoje pacientes de UBA, pacientes de Talva, pacientes de Natividade, pacientes de vários municípios que estão com a saúde grave. Sendo assim, a gente precisa dessa reforma, que já está sendo viabilizada. Mas hoje, como que a gente tem? A estrutura em si atende muito bem a população. E essa estrutura oferece acessibilidade a pessoas com deficiência? Sim, completamente. Como eu disse, como é padronizada a construção, essa construção já é viabilizada dessa forma. A gente tem rampas de acesso, todas as portas são em tamanhos que dá para passar com folga com alguém com cadeira de rodas, até porque a gente não atende somente pessoas com deficiência que precisam de cadeira de rodas, a gente também atende pessoas que estão passando mal e que são conduzidas de cadeira de rodas pelos baqueiros, né, até os consultórios, as salas. Então, o lugar já tem muita acessibilidade. A gente já teve alguns problemas em relação ao banheiro. A estrutura da UPA é uma estrutura de ferro e acabamento em madeira compensado naval e depois essa placa que tem por cima, né, de acabamento. E o que acontece? A gente chegou a notar algumas, em decurso do tempo mesmo, que estava tendo algumas falhas nesse tablado, e aí a gente já começou a corrigir todas, para que a gente consiga passar segurança nessa acessibilidade, que é muito importante. Correto. Então, essa estrutura é sustentável, indicando uma estratégia criativa, pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, rumo à Agenda 2030, ela é construída através de que material? Então, como eu te disse, em relação à sustentabilidade, essa estrutura é totalmente pensada dessa forma. Entretanto, por ser uma estrutura antiga, tem alguns pontos que a gente poderia melhorar em relação à sustentabilidade. Essa reforma que a gente está fazendo, ela é justamente focada em conseguir dar um melhor resultado nesse sentido, para que a gente consiga ser totalmente sustentável. Hoje a gente tem assim um fluxo que ele é bem sustentável sim em relação à limpeza, ao descarte, ao material que foi construído, como eu comentei, mas a gente tende a melhorar a partir dessa reforma que será feita. Então, esse material de construção dessa estrutura seria o quê? Containers? Sim, aqui a gente funciona por containers, tanto que, como você pode ver, a gente não tem janelas abertas, porque por estar em containers, a gente tem esse módulo de janela de container, a gente tem esse chão, que ele é a partir de umas vigas de ferro, né, que são metalol, e por cima o compensado naval, acima do compensado naval esse acabamento, e é um material que, além de sustentável, ele é um material que a manutenção dele é mais viável para fazer com muita rapidez, para que a população não saia prejudicada pelo fato da gente estar reformando. Porque a gente sabe que a alvenaria, para você consertar o chão de alvenaria, não é assim tão simples quanto um de compensado, então a gente tem essa vantagem. Fora também a acessibilidade que a gente tem nas partes
de baixo, tem aqui os profissionais com o EPI correto vão até lá embaixo para conseguir fazer uma manutenção mais rápida. Então hoje a UPA funciona muito bem nesse quesito. Este ambiente é confortável dentro do possível? Com certeza. Eu acredito até que da parte do conforto é muito difícil a gente falar, porque eu acredito que o dentro do possível é disso, né? A gente sabe que está passando mal, então não está confortável, né? Mas a gente tenta ao máximo, e eu acredito que a postura de humanização, né, que mais traz isso, para que isso seja um lugar de que a pessoa, por mais que esteja mal, não se sinta tão mal assim, que a gente não contribua para isso. Hoje a gente tem os leitos, né, temos cadeiras acompanhantes, a gente já observou que alguns deles estão degradados, né, pelo tempo mesmo, que é normal, pelo alto fluxo da unidade, e aí a gente já fez o pedido, já está chegando para a gente. Novas cadeiras de acompanhantes, por exemplo, eles terem mais conforto, mesas de alimentação para ajudarem na estadia da pessoa durante a internação, né? Porque a gente tem essa internação que não é bem internação, é uma observação até que a pessoa possa ser encaminhada ao hospital para ter o tratamento de maior complexidade que uma unidade hospitalar tem. O local possui exames de raio-x e outros disponíveis de laboratórios? Sim, a gente hoje tem aqui o raio-x, né? E nesse período sazonal a gente chegou a fazer 250 raio-x em um dia. A gente tem uma equipe muito boa de técnicos em radiologia e ali no raio-x a gente tem um fluxo assim contínuo, são 24 horas fazendo exames. A gente também tem um laboratório, né? Que a gente tem um laboratório que ele não é da unidade especificamente no seguinte sentido: os equipamentos são todos trazidos por uma empresa que foi licitada para que trouxesse, porque isso traz mais facilidade na manutenção dos equipamentos. Mas toda a equipe do laboratório é nossa, são empregados pelo município. Para quê? A gente tem exames como o hemograma completo, a gente tem gasometria, a gente tem muitos exames que a gente consegue atender o paciente nessa complexidade que a gente precisa e até mais. E eu acho até interessante porque a gente ouve com muita frequência o pessoal falando: nem no meu plano de saúde eu consigo com tanta rapidez quanto aqui na UPA, né? E é muito interessante a população entender isso, que a gente presta mesmo esse serviço, que por mais que possa parecer demorado 45 minutos, é o tempo ali da máquina rodar e a gente já consegue. A gente tem o objetivo de implantar novas máquinas, como por exemplo um tomógrafo, que ainda não foi conseguido, comprado, mas que já está sendo viabilizado para a gente ter ainda mais alcance nesse atendimento, né? Nossa, Sara, é muito bom, né, saber que vocês fazem diferença. Mas vamos seguir. No caso, a gestão do município dá suporte ou, no caso, apoio necessário a este estabelecimento de saúde diante da sua real importância? Com certeza. Hoje a gente tem assim, uma colaboração excelente com o município, porque a gente vê cada dia mais essa preocupação em profissionais qualificados estarem aqui na unidade de pronto atendimento. E tudo aquilo que a gente necessita e assim, viabiliza para a melhora do local, a gente sempre faz, né? A gente envia como memorando para a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde está sempre aqui auxiliando, vendo as demandas, e assim, a gente tem um suporte excelente do município em relação a isso, né? Visto que a gestão é municipal. Ótimo. Então, a unidade divulga informações sobre o funcionamento e quando há mudanças no atendimento, entre outros, que fogem do cronograma já publicado? Com certeza. A gente não tem muita mudança no atendimento, porque a gente é uma unidade 24 horas. Então a gente não tem tempo para reforma, a gente não tem tempo, né? Assim, de certa forma a gente tem que estar funcionando, porque se a gente parar, a população sofre. Mas a gente sempre procura viabilizar ali para que o paciente não seja atingido por essas mudanças. Por exemplo, a gente no último mês fez uma reforma na sala de medicação, que é a internação de 24 horas, ali, a observação de 24 horas. Fizemos na rampa onde entra a ambulância, fizemos no consultório 3 e na classificação de risco 1.
que é o quê? A gente reformou justamente o chão, né, que estava degradado já. E aí, o que a gente faz? Nesse dia a gente consegue lotar esse computador, que no caso vai ser afetado aqui para outro lugar, e a gente cerca o local para que não haja risco de alguém entrar ali e coloca uma placa avisando. Outra mudança, por exemplo, que a gente está informando a população agora são os horários de visita para troca, porque, assim, tendo carinho ali acaba tendo mais trocas do que possível. Só que a gente percebeu que isso afeta até mesmo os pacientes. Hoje a gente vai ter a troca 7 horas da manhã, meio-dia, 7 horas da noite. Tem placas por todo o local avisando isso e falando que só daqui a 15 dias nós faremos, para que as pessoas se preparem, né? E assim, a gente sempre busca fazer isso, inclusive pelos canais da prefeitura, para que não tenha nenhuma surpresa para o paciente que já está no momento de dor, né? Correto. Então, a privacidade nos atendimentos? Total privacidade. Uma das coisas que a gente conversa com os nossos colaboradores da unidade de atendimento é sobre a LGPD, né, que é a Lei de Direito de Proteção aos Dados das Pessoas. O que acontece? Hoje a gente vê assim, em muitos lugares uma falta de ética em relação ao paciente, uma falta de profissionalismo. Aqui nós temos consultórios individuais, a classificação de risco é individual. Aquele paciente que está com alguma doença que talvez, além de transmissível, possa ser para ele vexatória, de alguma forma, a gente tem isolamento. Nós temos também uma equipe assim, muito preparada para não tratar o paciente de forma diferente do que ele deve ser tratado, que é o respeito, a privacidade e principalmente em relação aos arredores da unidade, né? A gente tem hoje uma equipe muito boa em relação a isso, porque isso faz parte da humanização, né? Essa privacidade que a gente deve a eles. E é esse o nosso foco, cada dia eles têm mais. Então, no caso aqui, também eu preciso saber, esse espaço, há um espaço entre vocês aqui para os pacientes e para vocês também para expressão de dúvidas? Sim, então a gente faz reuniões periódicas, né, com os colaboradores. E nessas reuniões a gente dá tanto espaço para eles fazerem perguntas anônimas quanto perguntas em voz alta, né, para que eles se sintam confortável. Assim como hoje, por exemplo, a nossa coordenadora geral, a Vera Laine, eu sou assistente direta dela e ela está ali fazendo justamente o que um paciente levantou uma hipótese para ela e ela está verificando o que ela pode fazer para ajudar esse paciente. A gente está aqui todos os dias. A gente está aqui, nossas portas estão abertas, eu acredito até que você viu essa facilidade. Sim. O pessoal ali, óbvio que a gente tem um filtro, né? A segurança liga pra gente, para também não correr risco, até mesmo o paciente que está lá embaixo, mas a gente tem sempre as rondas, nós temos uma pessoa do administrativo que passa em todos os leitos para colher dúvidas, reclamações. Nós temos duas profissionais de serviço social que também fazem visitas todos os dias, além dos nossos profissionais de enfermagem. Por exemplo, se tem uma queixa de uma técnica de enfermagem, ela passa diretamente ao coordenador, que passa diretamente a gente. E se chamar a gente desce lá e conversa com eles. Então esse espaço é bem aberto hoje. Outra pergunta, Sara. No caso aqui, o estabelecimento contribui para reduzir internações? Com certeza. E isso é até uma dúvida que a população não consegue às vezes entender, porque existe esse clamor por internação que às vezes não é necessário. É óbvio que por ser uma unidade de urgência, nós temos muitos pacientes que precisam sim da internação e esse é o nosso foco, conseguir internação para esses pacientes o mais rápido possível. Só que aqui também não é uma unidade simplesmente de encaminhamento. Dentro do nível de complexidade que a gente pode agir, porque a gente não pode, como eu te disse, a gente não interna paciente, né? A gente observa até que seja internado. Dentro desse nível de complexidade, a gente trata. Existem muitos pacientes que chegam até mal, e a gente consegue melhorar o quadro desse paciente de forma que ele não precisa da internação. Entendeu? A gente teve até um caso de um senhor que a filha tornou público o caso, que ele veio para cá, ele veio desnutrido, infelizmente,
estava muito fraco, não estava conseguindo andar. E a gente tem uma responsável nutricionista, ela foi passando uma dieta para ele de uma forma que ele saiu daqui, ele saiu andando. Ele foi para o hospital porque ele precisava fazer outros exames, mas ele já foi muito melhor do que ele estava antes de vir para cá. Então, assim, para que também a gente não atrase essas pessoas que precisam de internação, a gente tem essa equipe multidisciplinar, a gente tem fisioterapeuta, tem nutricionista, a gente tem enfermeiro, a gente tem médico, dentro desse quadro de médicos, os responsáveis técnicos, a gente tem um intensivista, a gente tem um médico cardiologista. Então, assim, a gente tem vários tipos de profissional para que a gente consiga reduzir esse requerimento de internação desnecessário. Por quê? Quando você requer de uma pessoa que não precisa, você acaba tirando a vaga daquele que está realmente necessitando, né? Então, esse é o nosso objetivo, conseguir tratar o paciente dentro das limitações da complexidade da unidade da melhor forma. Ótimo. Outra coisa que eu vou te perguntar também. O serviço deste estabelecimento de saúde é melhor do que em outras unidades da região? Então, em grande parte, sim. Como a gente disse, a UPA é um ponto estratégico entre as cidades. E, assim, em relação ao tipo de atendimento que a gente tem aqui hoje, que é de urgência e emergência, existem outras unidades de saúde, sim, mas nenhuma na complexidade que a UPA tem. Como eu te disse, a gente é uma equipe muito completa. Então, assim, em muitos pontos a gente está à frente. Como eu te disse, seria muito, muito danoso à população se essa UPA não existisse. Então, a população de Itaperuna tem ciência da importância desse estabelecimento de saúde? Sim, com certeza. Eu acredito que, às vezes, isso não fique tão claro, porque é mais comum de que uma pessoa insatisfeita fale do que uma pessoa satisfeita, certo? Mas a gente que trabalha aqui, a gente vê todos os dias pessoas agradecendo pelo tratamento, agradecendo pelo tratamento médico, agradecendo pela forma como foram recebidos, pela melhora que tiveram aqui dentro. Então, assim, apesar dos clamores, a gente tem certeza de que os clamores são justamente pelo reconhecimento da importância da unidade. E a gente sempre tenta passar para eles isso. A gente gosta de uma população informada, uma população que entende a necessidade e a qualificação que tem aqui nesse local. Este estabelecimento de saúde atende usuários de outras cidades, colaborando com a gestão de cooperação e redes de saúde na esfera pública, fazendo a interoperatividade de ações de saúde entre gestores públicos, municipais, regionais e estaduais? Com certeza. Ontem mesmo a gente teve uma questão de que a gente estava tentando transferir por aqui uma paciente de Ubá, e aí foi feito um contato com o nosso secretário de saúde, com o secretário de saúde de Ubá, para viabilizar que essa paciente saísse daqui por meio do consórcio de Ubá com o hospital, porque como a gente não estava conseguindo a vaga imediata pelo sistema estadual de regulação, que é até um sistema que o pessoal não entende muito bem, mas a gente lota essa pessoa no sistema e essa pessoa é regulada e puxada lá para uma pessoa do Rio. Então, por esse meio, o paciente de Ubá seria mais facilmente atendido. A nossa coordenadora verificou essa possibilidade, conversou com o nosso secretário de saúde, que entrou em contato com o secretário de saúde de lá. Então, assim, esse é um dos poucos casos que a gente vê dessa integração. Eu acredito que a UPA de Itaperuna aqui, ela é essencial para essa função de integração regional da saúde aqui próximo a gente. Este estabelecimento de saúde tem 14 anos de uso. Com todo esse tempo, como se pode ver, este estabelecimento ainda tem infraestrutura suficiente para receber usuários, né? Porque nós podemos ver que tem, né, atendimentos, como você acabou de falar, que são diversos. Então, isso significa que aqui se faz mais com menos, apontando uma boa prática de gestão, não é isso? Com certeza, é o que eu te disse, né? Às vezes até mesmo essa boa prática de gestão, ela é evidente nessas reformas pequenas que a gente tem. A gente consegue, mesmo com essas limitações do decurso do tempo, a gente consegue gerir de forma que a gente não afete a população e demonstrar essa capacidade de gestão, de adaptação dessa unidade, né? Porque é o que eu disse, se parar o munícipe e também os munícipes vizinhos, eles são prejudicados e a gente sabe disso.
Então a gente sempre busca fazer de forma que não nos prejudique, né? A maioria dos casos de problemas de saúde consegue ser resolvidos nesse estabelecimento? Com certeza. A gente tem um nível de complexidade ao qual a gente pode ir, né? Porque também a gente tem limitações legais em relação ao que a gente pode ou não fazer no paciente. E a partir daquele momento ali é só uma unidade hospitalar. E a UPA não é uma unidade hospitalar, é uma unidade de pronto atendimento, né? E dentro desse nível de complexidade a gente é muito resolutivo, muito resolutivo. Existem muitas pessoas que entram aqui e conseguem sair assim, instantaneamente, e eu não digo instantaneamente no mesmo momento, mas instantaneamente atendidas e resolvidos os seus problemas dentro do que é possível, né? E existem muitos casos que a gente, como eu te disse, que a gente pensa que deveria internar e com a evolução do quadro, por causa do bom tratamento aqui, a gente consegue terminar isso. Então, resume em uma frase o que esse estabelecimento representa, ou melhor, significa para o município de Itaperuna. Eu acredito que a UPA de Itaperuna é um pilar fundamental do cuidado emergencial e do acolhimento à população. E a gente representa um acesso ágil, um acesso humano e um acesso essencial para a saúde pública municipal. Então, Sara, muito obrigada, agradeço muito a você. Realmente, esse estabelecimento é uma referência e eu vou trabalhar, né, nesse trabalho que eu estou fazendo pela Universidade Estadual do Ceará, né, e vou trazer boas visões para vocês, né, através do meu trabalho, verificar que esse estabelecimento é realmente o que você acabou de falar. Obrigada e tenha um bom dia. Nada. Muito obrigada também. Foi um prazer conversar com você. Estamos às ordens, né, para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento.